igreja. Os irmãos percebem aqui que está escrito avivamento espiritual com letra minúscula? Então nós vemos aqui, nós aprendemos com isso, que o nosso espírito tem que ser avivado, né? Todas as vezes que os irmãos leem espírito com letra minúscula, não está falando do espírito de Deus, está falando do espírito do homem. Então é o nosso espírito que tem que ser avivado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Temos que ter este avivamento espiritual dentro de nós. A leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 16, versículo 14 até o 20. Aí o Pedro vai estar colocando aí e nós vamos acompanhar na revista. Pode colocar, Pedro. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, graças a Deus. O versículo 14 aqui, irmãos, dessa leitura, tem uma curiosidade aqui, ó. Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido. Então Jesus, ele apareceu para os 11. Mas por que 11? Não eram 12 discípulos? Por que ele apareceu para os 11, irmãos? Quem quer arriscar? Olha. Porque Judas tinha traído e ele já tinha se matado, né? Judas, ele se matou. Então, tinham só 11 discípulos. Ali mais na frente nós vamos ver que foi feito um sorteio, né? Para escolher outro discípulo que ficou no lugar de Judas. Então aqui está falando que Jesus, ele já havia morrido. Aí Jesus havia ressuscitado. Apareceu para os 11. E eles não acreditaram no primeiro momento. Isso é interessante também e nós vamos comentar mais na frente. Vamos aqui para a introdução. Os irmãos podem acompanhar aí nas revistas a introdução da lição nessa noite. Que diz assim, ó: neste trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Então aqui eu destaquei algumas coisas. Vai dizer que naquele tempo, na época da igreja primitiva, a igreja era conhecida pelo dinamismo na evangelização. Dinamismo, né, vem de dínamo. Dínamo significa poder. Então a igreja pregava com poder. Nós temos que entender que poder é esse. Porque se a gente não entender que poder é esse, nós vamos achar que poder é só quando nós estamos pulando, né? Estamos aí, muitas vezes a igreja está entrando no reteté, aí a pessoa fala, está cheia do poder de Deus. Mas o poder que está falando aqui, irmãos, é poder para pregar, a unção do Espírito Santo para pregar e as vidas serem libertas, as vidas serem salvas. A Bíblia fala que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvação dos que creem. Então, às vezes, a pessoa pode ser muito fervorosa, né? Pode até relampear na igreja, mas às vezes não ganha alma com a pregação. Então, o poder que a Bíblia se refere é esse, poder de ganhar almas. Porque nós não podemos confundir com dons, né? A pessoa ser fervorosa, cheia dos dons também, faz parte do avivamento também.
Mas isso é dons espirituais. Esse poder que a Bíblia se refere é o poder da pregação, o poder de ganhar almas. Não estou dizendo que você tem que ser o pregador, pegar o microfone, pregar, né, aqui na frente, não é isso. É você falar de Jesus, é você ensinar sobre Jesus, talvez no seu trabalho, talvez na escola, nos seus familiares, na vizinhança, ou alguém que você conhece, você vai falar de Jesus, e essa pessoa a semente vai ser plantada, e aquela pessoa ali, irmãos, vai ser alcançada pelo Evangelho através da sua pregação. Pregar não é só com o microfone, pregar é anunciar Jesus, isso também nós vamos entrar em mais detalhes aqui na frente. Aqui eu destaquei outra coisa interessante também, que diz assim, ó, os discípulos, depois que eles foram revestidos de poder, esse poder que a Bíblia fala, depois que eles foram revestidos de poder, eles nunca mais foram os mesmos. É isso que eu digo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Irmãos, os milagres de Deus atraem as pessoas até Deus. Os milagres atraem, mas só o Evangelho é que transforma. Muitas pessoas experimentam os milagres de Jesus, mas corre o risco da pessoa experimentar o milagre, mas não ser transformada pelo Evangelho. Se não deixar a palavra entrar, né? O milagre você ora ali, você repreende, você ora por uma cura, a pessoa pode receber o milagre. Tem muitas pessoas que já receberam milagres de Jesus, mas não receberam a transformação. No tempo de Moisés não foi assim? Aquelas pessoas não viram milagres extraordinários? O mar se abrir, maná cair do céu, água sair da rocha, a nuvem que cobriu o sol, para eles não se queimarem no sol, a coluna de fogo durante a noite para aquecer aquele povo. Então eles viram milagres extraordinários, mas a Bíblia vai dizer que muitos morreram no deserto, murmurando e incrédulos. Olha, experimentaram o milagre, mas não experimentaram a transformação. O tempo de Jesus também é assim. Jesus estava o tempo todo operando milagres, mas certa vez ele falou, essa geração má e adúltera, em algumas traduções vai dizer também, essa geração incrédula e adúltera, né? Então muitos se tornaram incrédulos mesmo vendo muitos milagres. Então veja, irmãos, a pregação é até mais importante que os sinais. Os sinais acompanham, mas a pregação é que vai nos transformar e nos capacitar para salvação. Os milagres apenas testificam a pregação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas estão por aí priorizando os milagres, correndo atrás de milagres, correndo atrás de sinais, mas não estão dando valor na pregação, na palavra, né? Na palavra que liberta, que cura e que salva. Então, graças a Deus, o que Deus nos ensina é sempre priorizar o ensino. A Bíblia vai dizer também no Salmo 103, deixa eu ver se eu lembro agora. Salmo 103, versículo 7. A Bíblia vai dizer que Deus, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e o povo de Israel manifestou os seus feitos. A Moisés manifestou os seus caminhos e ao povo de Israel manifestou os seus feitos, ou seja, as suas obras. Então nós podemos dizer que o povo de Israel, aquele povo, eles conheceram as mãos de Deus, aquilo que as mãos de Deus eram capazes de fazer, ou seja, as obras de Deus. Agora Moisés conheceu foi o coração de Deus. Conheceu a vontade de Deus. Então, mais do que conhecer as obras de Deus, nós temos que conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantas pessoas, às vezes, não olham para os crentes e até admiram os crentes, né? Fala, nossa, aconteceu um milagre na vida daquele irmão, aconteceu um milagre na vida daquela irmã. E até dentro da igreja, muitas vezes nós corremos o risco, né, de testemunhar só os milagres dos outros, mas não viver o milagre. Então, irmãos, todos nós podemos experimentar a vontade e além de tudo, ainda presenciar, além de tudo, ainda vivenciar os milagres de Deus nas nossas vidas também. Porque a palavra vem acompanhada do milagre, mas o milagre não existe sem a palavra, não é verdade? A palavra de Deus é que nós conhecemos os milagres verdadeiros de Deus. Então, quando nós falamos de transformação, olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Pode colocar, Pedro. Primeira referência. 1 Samuel 10, versículo 6. Esqueci minha lanterninha hoje. Vai dizer assim, ó. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Olha. O Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e você vai se transformar em um outro homem. É o poder da transformação que Jesus opera através do Espírito Santo dentro de nós. E falando de poder também, eu destaquei aqui outra referência. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8.
Atos 1:8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em algumas traduções vai dizer, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Algumas observações aqui. A Bíblia fala também em algumas versões assim, e vocês vão ser revestidos de poder, não é verdade? Vocês serão revestidos de poder, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Então agora deu para entender qual o propósito do revestimento de poder? É testemunhar, é pregar a palavra do Senhor. Nós temos que entender o que significa isso ser testemunha, porque muitas vezes nós pensamos que ser testemunha é só ser o representante de Jesus, né? É claro que nós somos representantes de Jesus também nessa terra, mas testemunhar de Jesus, irmãos, quando ele falou isso para os discípulos, quando Jesus disse isso para os discípulos, Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas no intuito de que vocês vão testemunhar a minha ressurreição. Vocês estão me vendo aqui ressurreto e vocês vão testemunhar que eu ressuscitei dentre os mortos. Uma das coisas mais importantes que nós podemos pregar é a ressurreição de Jesus. É explicar para as pessoas, Jesus ele veio sobre essa terra, ele morreu, mas ele não continuou morto, ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele ressuscitou para que nós também pudéssemos naquele grande dia vencer a morte também, ressuscitar com ele e ter direito à vida eterna. Porque o apóstolo Paulo falou, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa pregação era em vão, não ia adiantar nada a nossa pregação. A maior testificação que Jesus, irmãos, é o Filho de Deus, e ele elaborou, e ele concluiu esse plano de salvação, é a ressurreição dele, senão ia ser tudo em vão. Então, todas as vezes que nós estivermos evangelizando, nós temos que falar isso. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está aqui. Porque tem pessoas que até pregam Jesus, outras religiões aí pregam, mas não pregam ressurreição. Tem religiões que pregam até reencarnação, né? Falar, na outra vida eu era um rei. Na outra vida eu acho que eu era um rei. O rei William, já pensou? Eu era o rei William, eu tenho sangue real. Tem gente que até fala, acho que na outra vida eu era um cachorrinho. Então, irmãos, tem pessoas que creem na reencarnação. A Bíblia nunca ensinou reencarnação, a Bíblia ensina ressurreição. Isso faz parte da base do Evangelho, né? A ressurreição do nosso Senhor Jesus. Veja que quando Jesus apareceu, os discípulos no primeiro momento não creram na ressurreição dele. Então Jesus fez questão de testificar ali para eles que Jesus realmente tinha ressuscitado. Senão ia ser em vão a fé deles, né? Eles iam perder a esperança. Porque o maior inimigo que nós podemos dizer que o ser humano tem, não é nem o diabo. Porque o diabo ele pode investir contra a nossa vida aqui terrena, né? Contra o nosso corpo. Mas, irmãos, o maior inimigo que nós temos é a morte, mas a morte sem Jesus. Porque se morrer sem Jesus não tem salvação. O diabo ele é inimigo, mas ele não pode fazer nada contra aquele que está alicerçado em Jesus Cristo. Ele pode até tentar, pode querer matar, mas nossa vida está entregue nas mãos do Senhor. Agora, o inimigo que a gente tinha para vencer qual era? A morte. E a morte sem Jesus. Então, Jesus ele venceu esse inimigo por todos nós. Ele venceu a morte. Olha uma coisa interessante. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia vai dizer que existiam ali duas árvores. Uma árvore era a árvore da vida. A árvore da vida, lá em Apocalipse ela vai aparecer de novo, diz que quem come o fruto da árvore da vida, né, não fica nem doente, cura todas as enfermidades. A árvore da vida que dá a vida eterna. Essa árvore da vida, ela simboliza, sabe quem? Jesus. Jesus é a árvore da vida. Quem se alimenta de Jesus, jamais morrerá, viverá para sempre. Agora, existia outra árvore lá também. A árvore que existia lá é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Era a árvore que tinha ali o fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus falou, vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comerem, vocês vão morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza o quê? A desobediência contra Deus, né? A rebeldia contra Deus simboliza o pecado. Então, eles comeram do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram, aí eles se tornaram o quê? Pecadores. Aí a Bíblia vai dizer que Deus ele mandou ali uns querubins para expulsar, né? Para tirar ali o ser humano de dentro do jardim. E ali os querubins, eles tiraram, irmãos. Adão e Eva foram expulsos ali do jardim do Éden, né? E os querubins ficaram vigiando para eles não entrarem de volta. Sabe por que eles não podiam entrar de volta?
porque eles eram pecadores. Se eles entrassem de volta, eles poderiam comer o fruto da árvore da vida. E se eles comessem o fruto da árvore da vida, sendo pecadores, eles iam ser pecadores por toda a eternidade. Não ia ter salvação. Então, quando Jesus colocou os querubins, Jesus ele não estava protegendo o jardim do homem. Não. Jesus ele estava protegendo, era o homem do jardim. Porque o jardim, se eles comessem do fruto, eles viveriam para sempre, mas seriam pecadores para sempre. Deu para entender a lógica de Deus? Que a lógica de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Então vamos aqui avançar. Tópico 1. Tópico 1 vai falar do avivamento após a ressurreição de Cristo. Subtópico 1, o desânimo dos discípulos. Deus ele tem falado esses dias sobre desânimo, não tem? Tem tantas coisas que podem nos desanimar, né, irmãos? Falamos aqui do dia mau no domingo. O dia mau ele pode vir através de uma crise financeira. O dia mau ele pode vir através de uma situação ali emocional, espiritual, sentimental, ou através de uma enfermidade. O dia mau pode vir também, né? Então tem tantas coisas nessa terra que pode nos causar desânimo, né? Então o que Deus está falando é o seguinte: vocês vão ter momentos de desânimo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci por todos vocês. Jesus ele está falando, não parem, não desistam, que eu vou dar a vitória para todos vocês. Momento de desânimo todos nós temos, mas nós vamos aprendendo a conviver com isso, nós vamos aprendendo a vencer essas fases de desânimo. Porque é só você fazer um exercício, irmãos. Pense numa situação ruim que você já passou. Pense lá atrás, uma provação, uma situação assim que você pensou que não conseguiria vencer, uma situação que você pensou assim que ia te fazer desistir. Você não venceu essa situação? Você não está aqui hoje? Essa situação não passou? Você não conseguiu superar isso? Se você conseguiu superar isso no passado, você vai conseguir superar também todas as coisas, porque a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, irmãos. Então os discípulos, eles estavam também enfrentando esse desânimo. Eles pensaram, o mestre morreu, agora acabou tudo. Se o mestre matar o mestre, que ele que orava como ninguém, amava como ninguém, perdoava até pecados, fazia milagres, e nós achávamos que ele que não ia nos dar vitória aqui nessa terra, se mataram ele, o que será de nós? Os discípulos pensaram isso, né? E agora, o que vai ser de nós? E aí os discípulos pensaram que tudo estava acabado, irmãos. Pensava que não ia ter mais jeito para eles, que não ia ter mais solução, que eles não iam ser restaurados, que todas as promessas das Escrituras não valiam mais, que era mentira. Os discípulos estavam desanimados e desacreditados. Eu creio que os irmãos já leram ali os discípulos no caminho de Emaús, né? Que fala que os discípulos eles estavam ali totalmente desanimados. E ali Jesus apareceu para esses discípulos. Quando Jesus apareceu, os discípulos no primeiro momento não reconheceram Jesus. Mas ali Jesus perguntou para os discípulos. Jesus chegou até, eu fico imaginando essa cena, foi muito interessante. Porque os discípulos estavam ali, Jesus já tinham matado Jesus. Aí Jesus apareceu, na hora os discípulos não reconheceram. Aí Jesus perguntou para os discípulos, por que vocês estão assim? Por que vocês estão desanimados? O que aconteceu? Aí os discípulos começaram a falar, você não ficou sabendo? Pegaram o nosso mestre, levaram o nosso mestre até a cruz, mataram o nosso mestre. E ali Jesus começou a pregar as Escrituras. Jesus começou a falar ali sobre as promessas, pregar sobre as Escrituras. Na hora os discípulos ainda não tinham reconhecido, mas depois que os discípulos chegaram em casa, vai dizer a Bíblia que um olhou para o outro e falou assim, por acaso o nosso coração não ardia quando ele estava conversando com nós? Quando ele estava falando com nós, o nosso coração não criou um fogo ali dentro de nós? Isso foi o poder da palavra. Eles estavam desanimados, mas a palavra fez aquela chama arder de novo dentro deles. É assim que acontece nas nossas vidas também. Às vezes nós estamos tristes, desanimados, mas quando nós ouvimos a palavra, ou quando nós lemos a palavra, a chama volta a queimar de novo dentro de nós, irmãos. Por isso que nós nunca podemos deixar de nos alimentar da palavra do Senhor. Depois Jesus reapareceu lá de novo, até que eles reconheceram Jesus. Ali eles foram pensar, por isso que nosso peito estava ali ardendo, queimando em chamas, porque era o mestre que estava pregando para todos nós. Então note que Jesus, irmãos, ele nunca nos abandonou e ele nunca vai nos abandonar. Olha o que diz aqui na lição. Ó. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena,
que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Aqui vai dizer que Jesus, ele apareceu perante os discípulos triunfante e glorioso. Por quê? Porque ele havia vencido a morte. Agora, uma coisa é interessante de dizer, né? Que Jesus, quando apareceu, ele apareceu com o seu corpo, com o mesmo corpo que havia sido crucificado ali no madeiro, né? Vai dizer que Jesus, ele ainda estava com as marcas dos pregos nas mãos. Isso aqui nós vamos ler no outro subtópico, mas por enquanto, irmãos, é interessante os irmãos memorizarem isso. Jesus, ele apareceu com o mesmo corpo que ele foi ali crucificado. Aqui eu destaquei, em Mateus capítulo 28, versículo 9 e 10, uma coisa interessante. Mateus 28, versículo 9 e 10. Vai dizer o seguinte, olha só quando Jesus apareceu para os discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Aqui está falando quando Jesus apareceu primeiramente para as mulheres, né? Vai dizer que a primeira ali que testemunhou a ressurreição de Jesus foi Maria. Em outros livros ali da Bíblia vai falar outras Marias também que estavam ali na ressurreição de Jesus, né? Pode passar, Pedro. Versículo... Eu li qual? 8? O 9, né? Versículo 10, irmãos. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então o que Jesus fez aqui? Jesus marcou o encontro. Jesus falou: fale lá para os meus irmãos irem lá para Galiléia, que lá eu vou marcar o encontro com eles. Lá eles me verão. Agora, olha só o que aconteceu no versículo 16. Pode colocar, Pedro. Versículo 16, E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então, irmãos, olha só que interessante. Jesus fez uma promessa. Jesus falou: fala para eles ir lá para Galiléia, que lá eles vão me ver. Aí o que os discípulos fizeram? Obedeceram, né? Os discípulos obedeceram. Irmãos, é assim que nós vamos receber as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes Deus, ele nos promete algo, mas todas as vezes que Deus nos promete algo, ele nos dá uma instrução também. Deus, ele sempre fala: fica na minha presença, permanece na minha presença, faça a obra do Senhor, ore, espere o momento certo, fique na posição que eu quero que você fique. E aí, quando a pessoa obedece, a bênção chega. A pessoa recebe a bênção. Agora, se Deus nos prometer algo, irmãos, e a gente desistir, a gente desviar dos caminhos do Senhor, a gente se afastar dos caminhos do Senhor, nós vamos receber as promessas de Deus? Nós vamos receber as bênçãos de Deus, irmãos? Porque tem muitas vezes que as pessoas até podem culpar o profeta, às vezes culpar a Deus. Deus falou que ia fazer isso, nunca aconteceu na minha vida. O profeta falou isso e não aconteceu na minha vida. Mas será que as pessoas estão também seguindo as instruções? Porque às vezes a pessoa quer a bênção, mas não quer seguir as instruções. Olha só as instruções que Deus deu para Abraão. Deus, ele falou para Abraão: Abraão, você vai sair da sua casa, você vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e você vai para um lugar que eu lhe mostrarei ainda. Ou seja, Deus falou: pode ir, né? Você vai ter que sair do meio da sua parentela, mas o lugar eu não vou nem te dizer ainda onde é, mas você vai ter que confiar em mim, você vai ter que me obedecer. A Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu sem saber para onde é que tinha que ir. Abraão apenas obedeceu. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos ainda o que vai ser da nossa vida, mas o que importa é a gente estar debaixo da obediência do Senhor. Às vezes Deus nos faz uma promessa assim, a gente fala: mas como é que vai ser isso? Como que vai ser? Quando que vai ser? E às vezes as pessoas desistem até porque demora. Vamos falar a verdade, essa missão que Deus deu para Abraão, era uma missão fácil? Sair da sua terra, a zona de conforto? Às vezes é isso que Deus fala para as nossas vidas: saia da zona de conforto, que eu quero te usar, vai para o lugar onde eu estou mandando você ir. E às vezes as pessoas ainda não querem sair da zona de conforto, né? Aí Deus falou: saia da casa dos seus pais. Irmãos, não é fácil você ter ali uma cultura, você ter ali um comodismo, uma segurança da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ir para um lugar que você nem sabe ainda. Então a missão de Abraão foi uma missão muito difícil. Às vezes tem crente que acha que a missão é difícil, irmãos. Muitas vezes Deus não vai nem nos pedir isso, né? O que pediu para os discípulos, para o apóstolo Paulo, para Pedro, para Moisés, para Abraão. Às vezes Deus só pede: não, faça a minha obra.
Você não precisa nem fazer esse sacrifício todo. E muitas vezes ainda nós achamos difícil vir nos cultos, às vezes 3 vezes na semana, vir numa consagração, vir no estudo bíblico, muitas vezes ainda a gente acha difícil. E se Deus nos desse a missão que Deus deu para Abraão? Agora, e a missão de Moisés? A missão de Moisés, guiar quase 2 milhões de pessoas no deserto. Moisés, ele guiou quase 2 milhões de pessoas no deserto. E era um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que só vivia fazendo raiva no Moisés. Certa vez teve até eu acho interessante, teve até um debate entre Deus e Moisés, né? Que Deus falou assim: Moisés, olha esse teu povo aí. Esse teu povo já está idolatrando, esse teu povo que você tirou lá do Egito, já está adorando ali o bezerro de ouro. Aí Moisés falou: meu povo não, Senhor, o seu povo, foi o povo que o Senhor tirou. Então ficou tipo uma discussão, né? O seu povo, não, meu não, o seu. Eu acho interessante, irmãos. Agora imagine essa missão de Moisés. Eu gosto muito de ler a história de Moisés. Moisés, ele foi para o monte. Ali no monte ele fez uma consagração de 40 dias e 40 noites, né, orando. Então, ou seja, ele estava na unção. Ele estava no Espírito, jejuando 40 dias. Recebeu ali as tábuas da lei. Aí quando desceu do monte, o que o povo estava fazendo? Como Moisés demorou a voltar, o povo tinha derretido ali todas as joias de ouro e construiu um bezerro de ouro. Criou ali um bezerro de ouro. Aí Moisés está lá voltando, eu imagino Moisés voltando com as tábuas da lei na mão, né? Aí Moisés voltando lá com as tábuas da lei. Quando Moisés viu aquilo, o povo adorando o bezerro de ouro, o que Moisés fez, irmãos? Quebrou as tábuas da lei. Se irou, ficou com raiva, né? Deixou a ira tomar conta dele ali. Aí eu fico pensando, Senhor, se Moisés, que jejuava 40 dias e 40 noites, estava ali face a face com o Senhor, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, se irou, ficou com raiva. Agora imagina o pobre coitado do pastor, irmãos, que para fazer um jejum de um dia, às vezes de 12 horas, ou de 24 horas, ou às vezes até de umas horinhas, já é um sacrifício, né? Imagine. Então pense, irmãos, o povo é difícil ou não é? Nós, seres humanos, somos difíceis ou não somos, irmãos? E aí vai dizer o que Moisés teve que fazer? Moisés teve que voltar para o monte, e ficou mais 40 dias. Ou seja, ao todo Moisés ficou 80 dias ali no monte, irmãos, buscando, né? Para ter a unção e a direção de Deus. Então, diante de tudo isso, se a gente olhar para a nossa vida, irmãos, nossa missão não é tão difícil assim, não é verdade? Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua missão. Tem pessoas que, por exemplo, hoje nós estamos aqui, né, abrigados no teto, temos aqui tudo, temos essa bênção do estudo bíblico. Hoje nós estamos aqui tranquilo, mas enquanto nós estamos aqui tranquilo, milhares de pessoas estão morrendo em outros países aí para pregar o evangelho. Muitos missionários estão perdendo a vida nesse momento. Uns estão passando frio, passando fome, passando dificuldade, passando escassez. Para quê? Para pregar o evangelho. Então nós só temos que agradecer a Deus, né, irmãos, e fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então Jesus marcou esse encontro com os discípulos, e aqui no versículo 17, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, alguns que viram Jesus, o adoraram. Então creram, né? Na mesma hora acreditaram ali, creram, adoraram Jesus. Mas outros duvidaram. É assim nos dias de hoje ou não é ainda, irmãos? Ainda é assim nos dias de hoje, né? A gente prega a palavra, tem a pregação, tem os louvores através da igreja, através das redes sociais, através do evangelismo. Hoje em dia ninguém fica sem ter acesso ao evangelho, né? Pelo menos no Brasil. Alguns lugares ainda tem lugares que não tem acesso. Mas, irmãos, ninguém fica sem ouvir a palavra. E hoje em dia ainda não acontece isso. Uns adoram, mas outros ainda duvidam. Irmãos, eu creio que quem não entrega a sua vida por completo assim, para Jesus, é porque não tem essa fé toda, né? É porque as pessoas ainda duvidam. Porque se as pessoas crescem mesmo em Jesus, as pessoas entregariam a sua vida para Jesus. Jesus, ele falou, quando o Filho do Homem vier sobre essa terra, porventura encontrará fé? Infelizmente, a incredulidade está aumentando cada vez mais. E o que faz a pessoa perder a salvação, não é porque a pessoa não peca, né? Não é porque a pessoa peca, porque todos nós pecamos, né? O negócio é se arrepender dos pecados. Mas o que faz a pessoa perder a salvação é a incredulidade. E muitos que creem em Jesus, a Bíblia vai dizer que vai chegar um dia que vai chegar a apostasia também. Muitos vão abandonar a fé, mas em nome de Jesus, né, que isso não aconteça nas nossas vidas. Prosseguindo aqui, subtópico 2. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado,
ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: Paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Então, irmãos, vai dizer que a incredulidade dominou a mente de alguns ali. E é isso que o diabo ele trabalha para fazer na vida de todos nós. A Bíblia fala assim, ó, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, né? Fala, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. O objetivo de Satanás é esse, irmãos, é cegar a mente das pessoas para que as pessoas não creiam. Quando Jesus apareceu, eles pensavam que Jesus era um espírito. Aí Jesus mostrou o corpo, Jesus mostrou as marcas nas mãos e as marcas nos pés. Isso nos ensina algo. Irmãos, nós vamos ressuscitar com o nosso corpo. Você sabia disso? A Bíblia fala que até o mar vão dar os seus mortos. Nós vamos ressuscitar com o nosso corpo. Só que é um corpo glorificado. Por isso que a Bíblia fala para a gente cuidar bem do nosso espírito, né? Da nossa alma. A Bíblia fala para a gente cuidar bem do nosso espírito, da nossa alma, mas ensina a cuidar também do nosso corpo, né? O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo do Senhor. No tempo de Jesus, Jesus já tinha morrido, mas no tempo de João, o apóstolo João, tinha uma heresia que estava surgindo naquela época, que essa heresia dizia que só o Espírito que importava. O corpo não tinha importância nenhuma. Eles falavam assim, não, o corpo vai virar pó, o corpo não tem importância nenhuma, o que importa é a alma, o que importa é o Espírito. E isso era perigoso. Era perigoso, irmãos, porque eles viviam de qualquer maneira. Eles faziam qualquer coisa com seus corpos. Eles se prostituíam, né? Eles praticavam imoralidades sexuais, não cuidavam dos seus corpos, porque eles diziam que o corpo não servia para nada, só o espírito que valia. Então, essa heresia é uma heresia que vem diretamente do reino das trevas, né? Então, significava o seguinte, não, se a alma é que importa, eu posso fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Só que a palavra de Deus diz claramente, aí João combateu isso aí. Porque a palavra de Deus diz claramente que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar e honrar o templo do Espírito Santo, né? Por isso que não podemos andar de qualquer jeito também. Essa história que fala assim, Deus só olha para o coração. Não, irmãos, Deus ele olha para toda a nossa vida para ver se a nossa vida está condizendo com o ensino da palavra, né? Aqui uma coisa interessante, falou que Jesus, quando mostrou as mãos e os pés, irmãos, o corpo de Jesus ainda não estava totalmente glorificado. Não estava ainda totalmente glorificado, porque ele ainda passou um período aqui nessa terra, né? Mas quando Jesus subiu aos céus, e agora ele está à direita de Deus Pai, agora sim, o corpo de Jesus está totalmente glorificado. Quando a gente ressuscitar com Cristo, o nosso corpo também vai ser glorificado. Eu entendo que não vai haver mais desânimo, fraqueza, doença, não, né? Eu entendo que o nosso corpo vai ser como o corpo de um atleta espiritual, né, irmãos? Cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de disposição e por toda a eternidade, né? O que é melhor ainda é por toda a eternidade. Irmãos, o melhor dos céus, é claro que o reino dos céus, né? É claro que, porque muitas vezes nós pensamos que vamos habitar nos céus, mas nós já ensinamos isso aqui, né? Nós vamos habitar na nova terra. Vai ser criado novos céus e a nova terra, aonde habita a justiça. Lá Isaías fala um pouco sobre o milênio e fala também sobre a nova terra, né, que nós vamos habitar. Então diz que é um lugar maravilhoso, é um lugar cheio de beleza, é um lugar cheio de paz, é um lugar cheio de alegria. Eu fico imaginando assim, imagine a paisagem mais bonita que você já viu. Nem que seja na televisão, mas imagine a paisagem mais bonita que você já viu. Se aqui na terra é assim, imagine na glória, né? Como que vai ser? Se nessa terra corrompida é assim, imagine na nova terra que Deus vai criar para todos nós. Então, irmãos, vai ser um lugar maravilhoso. Mas o mais maravilhoso de tudo isso não são essas coisas. O mais maravilhoso de tudo isso é a presença de Deus. O melhor da salvação não são as coisas que nós vamos desfrutar. O melhor da salvação é a presença de Deus que nós vamos desfrutar, né, por toda a eternidade. E sabe o que é o pior do inferno, irmãos? Nós falamos aqui o que é melhor, né, dos céus, né? O melhor dos céus é a presença de Deus. Agora, sabe o que é pior do inferno? O pior do inferno não é que vai ter o fogo ali queimando, isso já é horrível, né, irmãos?
Tem um fogo ali queimando por toda a eternidade, dor, pranto, tudo isso é horrível. Mas o pior do inferno não é nem isso. O pior do inferno não é nem a presença do diabo lá. Não, porque até o diabo vai estar sofrendo lá. O pior do inferno, sabe o que é? É a ausência de Deus. É que Deus não vai estar lá. Isso é que é o pior do inferno. Mas a pessoa tem medo de queimar para o resto da eternidade, né? Claro que isso é horrível, mas a ausência de Deus é o que é o pior do que tudo isso, né, irmãos? Então, nosso Deus é maravilhoso, Ele nos prometeu essa salvação e nós temos que agradecer sempre, né? Estar sempre em vigilância. Subtópico 3, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, né? Por que que o avivamento espiritual é indispensável e por que que esse revestimento de poder é indispensável? Ele é indispensável para a pregação do evangelho, para pregar a palavra do Senhor, irmãos. E a Bíblia fala o seguinte, que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos dizer que a fé é indispensável ao avivamento. Não tem como ter avivamento se não tivermos fé. Irmãos, muitas vezes nós corremos esse risco de ouvir a palavra, ouvir a pregação, ouvir o estudo e ainda parecer que não está acontecendo nada, né? Parecer que nada foi dito, parecer que a palavra entrou por um ouvido, saiu por outro, né? E a Bíblia fala, a fé, ela vem do ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas não é só escutar, porque muitas vezes nós podemos escutar, mas muitas vezes não ouvimos. Ouvir é algo muito mais profundo. Ouvir é absolver. Ouvir é você entender. Ouvir é você deixar a palavra entrar dentro do seu coração. Ouvir é você entrar ali na história. É você entrar na narração bíblica. É você entrar na palavra. A Bíblia fala assim, ó, o salmista Davi falou, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, não ficou só nos ouvidos. Davi, ele absorveu até no mais profundo ser. Ele absorveu a palavra. É isso que nós temos que fazer, absorver toda a palavra. Às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, aí estou meio distraído, aí não absorvi nada, eu penso, não adiantou nada isso que eu li. Aí eu volto lá atrás, aí começo a prestar atenção. Aí quando eu presto atenção, aí eu absorvo, falei, agora sim, agora... O alimento é assim, né, irmão? Já pensou se você só mastigasse a comida e jogasse fora depois? Não ia adiantar nada, né? Só mastigar a comida e joga fora. Isso aí vai adiantar alguma coisa? Mas quando você engole a comida, aí começa um processo dentro de você. Esse processo você não sabe como que acontece. Você não sabe como é o processo da digestão, o processo ali do seu corpo absorver todos os nutrientes do alimento. Você não sabe. Você só sabe que você fica mais forte. Você sabe que seu vigor retorna, você fica mais forte, né? E você consegue ter vida através do alimento e através da água. A palavra de Deus também é assim. Você ouve, você absorve, você não sabe como acontece o processo dentro de você. Mas quando vê que não, a sua vida está sendo mudada. Quando vê que não, as enfermidades caem por terra. Quando vê que não, você começa a prosperar nessa vida. Quando vê que não, você começa a pregar, cantar, falar de Jesus, ganhar almas. A sua família começa a mudar, né? O seu ministério começa a mudar, a sua vida é transformada. Aquilo que você fazia de errado lá no passado, você não faz mais. Por quê? Porque você absorveu a palavra de Deus. Então a fé é necessária para o avivamento e o avivamento é necessário para a pregação da palavra. Então já podemos avançar para o tópico 2. Vamos aqui. O avivamento na missão da igreja local. Olha só, isso é importante para todos nós, né? Porque aqui fala da igreja local. Subtópico 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus.
Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório. Então, algumas coisas que nós podemos comentar aqui neste tópico é que a igreja local ela é uma bênção de Deus. Se você for observar bem, toda igreja é composta de ex. É o ex-presidiário, é o ex-mentiroso, é o ex-enganador, muitas vezes a ex-prostituta, o ex-drogado, às vezes o ex sem compromisso, né? Que não tinha compromisso com Jesus, mas agora tem. Então, a igreja é composta de ex. Por que ex? Porque todos que entram para uma igreja local, ouvem a palavra de Deus, né, entrega a sua vida para Jesus e é transformado, começa a abandonar aquelas velhas práticas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que não amava a Deus passa a amar o Senhor. Então são pessoas que são, sim, doentes, mas pessoas que, através do Evangelho de Cristo, são transformadas e recebem a cura através de Jesus. A Bíblia nos ensina, né, e nós temos também essa frase, que nós dizemos que a igreja é hospital para doente. Mas o hospital, qual é o intuito do hospital, irmãos? O intuito do hospital é trazer a cura, né? Não é a pessoa viver o resto da vida doente e morrer doente, não. É trazer a cura. Então a igreja local, não importa se é grande, se é pequena, se é famosa, se não é famosa, irmãos, a igreja local é uma bênção. Por que as igrejas pequenas também são importantes? Eu tenho essa experiência na minha vida e creio que os irmãos também têm. Eu já frequentei igrejas grandes, quando eu saí de uma igreja que eu estava frequentando, eu frequentei uma igreja grande, um grande templo, mas eu não me adaptei, irmãos. Não me acostumei, não me adaptei. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui, né, eu creio que todos os irmãos preferem igreja pequena, né? Se os irmãos preferissem uma grande, acho que estariam numa grande, não? Não se adaptou também não, né, irmão Ramiro? Aí o que acontece? Aí existem aquelas pessoas que não gostam de igrejas pequenas, né? Existe aquele que não se adaptou em igreja grande, mas existem aqueles que não se adaptam também em igreja pequena. Então, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Deus ele permite todas as coisas. Permite a igreja grande, permite existir a grande, permite existir a pequena. Ninguém naquele dia não vai ter essa desculpa de chegar e falar: ah, Jesus, eu não fui para a igreja porque eu não achei nenhuma igreja que eu me adaptei, né? Irmãos, tem igreja para todo tipo de pessoas, né? Todo tipo de temperamentos, personalidades. Agora, o conselho que nós damos, a igreja tem que ser bíblica. Não é porque existem igrejas diferentes que você tem que estar em qualquer uma também, não. Tem que ser igreja bíblica, que prega a palavra. Aquela frase que diz assim, ó, busca uma igreja mais perto da sua casa. Não, essa frase não pode existir, não. A frase tem que ser o seguinte: busca a igreja mais perto da sua Bíblia. Porque não existe uma igreja perfeita. Mas mesmo não sendo perfeita, tem que pregar isso aqui, irmãos, pregar a palavra. Porque tem lugares que, infelizmente, que não prega a Bíblia. Só prega bênção, que Deus vai dar, que Deus vai fazer, autoajuda, né? Que você é isso, você é aquilo, você é o máximo. E não, irmãos, nós somos só pó, né? Deus é que é tudo. Tem igreja que prega autoajuda. Não que a autoajuda não exista na Bíblia também. Existe, a Bíblia fala para você confiar, ter um pensamento positivo, né? Para você ser guerreiro, ser forte. Tem a sua importância também, mas, irmãos, mais do que autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. A autoajuda, ela prega que você é capaz de fazer tudo. Você é isso, você é aquilo, você é capaz de fazer, mas a Bíblia fala que nós somos, sim, mais do que vencedores, mas é por meio daquele que nos amou, né? Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Tem pregações que são egocêntricas, ou seja, que coloca o ego do homem no centro. E o que nós temos que colocar no centro não é o nosso ego, nós temos que colocar Jesus Cristo no centro de toda a nossa pregação. Amém, meus irmãos? Então aqui fala que os discípulos, eles pregavam, produziam uma chama nos corações deles, e chamado vem de chama. Por que nós falamos? Você tem um chamado, porque o chamado vem de chama, é aquilo que arde, aquilo que queima dentro de vocês. Vai dizer que mesmo os discípulos sofrendo perseguições, porque a palavra de Deus também diz que todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições.
ou seja, sofrerão perseguições, mas ainda assim eles pregavam ousadamente. E por que eles pregavam ousadamente? Porque eles foram revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo. Note que Pedro, quando Jesus foi levado para o Calvário, Pedro, ele negou Jesus. Mas depois que ele foi revestido de poder, ele nunca mais negou Jesus. Ele muitas vezes era chicoteado e saía rindo, né? A Bíblia fala que eles saíram rindo quando era chicoteado, porque eles sabiam que estavam ali sofrendo, porque estavam pregando a Cristo. Segundo a tradição, vai dizer que Pedro, quando ele ia ali ser morto por causa de Jesus, vai dizer que ele ia ser crucificado. Segundo a tradição, né, irmãos? Que a Bíblia não fala exatamente, mas segundo os estudiosos. Vai dizer que ele ia morrer crucificado. Só que ele falou assim, ó, eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Me crucifique, mas me crucifique de cabeça para baixo. Só pode fazer isso quem está revestido do poder, né? Quem está revestido do Espírito Santo, porque um cara que outrora era covarde, um cara que outrora era medroso, igual Pedro, e depois se tornar tão corajoso assim, a ponto de pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, isso só foi possível depois que ele foi revestido de poder, revestido do Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, é que fala que Deus ele nos dá esse espírito de poder. Ele tira o espírito do medo e nos coloca o espírito de poder, de coragem, é o espírito que todos nós precisamos. A última coisa que eu quero comentar aqui para nós prosseguirmos, é que no finalzinho aqui diz, ó, que nós não podemos pregar só dentro das 4 paredes dos templos, mas nós temos que realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Então tá vendo, irmãos, que não pode se limitar a essas 4 paredes aqui? Então é pregar, né, fazer o evangelismo, pregar para os moradores de rua, pregar também nas casas, fazer uma visita. É igual sempre eu digo, às vezes o pastor não tem tanta intimidade com certas pessoas, às vezes a pessoa também não tem tanta intimidade com o pastor, mas tem intimidade com o irmão, com outra irmã, né? Se sente mais à vontade. Então, irmãos, a missão de pregar, de fazer o ID, é para todos nós. Nós vamos fazer isso aqui no final. Porque às vezes as pessoas até reclamam, o pastor não foi em tal casa, o pastor não visitou, né? O pastor sempre visita, se a pessoa chamar, se a pessoa pedir a visita, o pastor identificar que está precisando, o pastor vai visitar. Mas muitas vezes Deus quer usar os membros que estão aqui também. Vocês que estão aprendendo, vocês que já pregam a palavra, estão aprendendo também. Às vezes Deus quer usar o membro e não o pastor também, né? O pastor ele vai com todo prazer, mas quando Deus quiser te usar também, deixa Deus te usar. Tem pessoas que estão aqui nessa igreja, irmãos, que vieram através da vida dos irmãos. Pessoas que eu nem conhecia, mas vieram aqui na igreja porque recebeu o convite, porque recebeu uma visita, né? Então, todos nós podemos ganhar almas, podemos evangelizar também nas casas. Outra coisa importante, aqui fala nas casas e nos bairros. Outra forma que nós encontramos de entrar nas casas, mesmo em casas que nós não conhecemos hoje em dia, é através da tecnologia, através das redes sociais, através da internet. Muitas vezes nós entramos em casa que nós nem imaginamos. Às vezes a gente encontra com pessoas que falam, nossa, eu estou ouvindo os louvores é uma bênção, estou ouvindo a palavra, é uma bênção de Deus. Então, irmãos, nós nunca sabemos, né, onde Deus pode enviar uma live que é feita aqui. Então, através das redes sociais também, nós não estamos só em 4 paredes, nós estamos também adentrando esses lares aí que nós não conhecemos. Vamos lá para o subtópico, é o 2, irmãos? Subtópico 2? Vamos lá. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Irmãos, quem aqui viaja algumas vezes aí do ano? Quem aqui viaja para lugares assim, lugares mais isolados, para cidades do interior? Quem viaja, irmãos? Uma vez no ano ou 2 vezes? Quem aqui de vez em quando viaja para lugar? Ué, só a irmã que viaja? Para um lugar, para cidade pequena, para a cidade do interior? Hã? Oi? Tem cidades que são muito isoladas, né? Tem cidades que são idólatras, e irmã Raimunda também, né? Vai para Santa Rita, lugares assim. Então, irmãos, lugares que são muitas vezes idólatras, lugares isolados, lugares assim que não tem muito conhecimento da palavra.
Às vezes eles querem até servir a Deus, eles até creem em Deus, mas às vezes creem de uma maneira errada. Certa vez eu fui para uma cidade lá da Bahia, que era 1.600 quilômetros, muito longe, né? E era uma cidade pequena da Bahia, 1.600 quilômetros. Aí uma coisa me chamou a atenção, eu estava andando de noite na cidade, aí tinha várias igrejas, já tinha várias igrejas evangélicas, porque antigamente tinha mais, era católica, né? Mas quando eu fui para a Bahia, já tinha várias igrejas evangélicas abertas. Só que uma coisa me chamou a atenção. Na frente dessas igrejas, tinham aqueles outdoors enormes, aquelas placonas, né, bem grandona mesmo. E em todas as igrejas tinha uma placona com a foto de todo o tamanho do homem, né, do pastor da igreja. Toda a igreja, né? Toda igreja é uma foto de todo o tamanho do homem, do pastor. Aí eu estava observando isso e falei, isso aí é uma espécie de idolatria. É uma espécie de idolatria. Porque as pessoas ali acabam idolatrando o homem. Então a pessoa é o pastor é como se fosse o Deus da cidade, né, irmão? Então, o que acontece? Essas pessoas precisam o quê? Do ensino verdadeiro. Fala, não pode idolatrar homem, o pastor é só um servo de Deus também, é um pecador, tem que ter o respeito sim, tem que dar honra, mas não pode idolatrar. Porque muitas vezes esses pastores até mantêm essas pessoas presas ali na sua igreja, porque as pessoas passam a idolatrar. Então essas pessoas precisam o quê? Do ensino. Lugares que são idólatras ainda, que tem muita idolatria, que às vezes tem muita obra do mal também, é o nosso papel quando nós formos para esses lugares remotos pregar o evangelho verdadeiro. Então não podemos perder nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Jesus falou para os discípulos, ó, vocês vão pregar na Judéia, vão pregar em Jerusalém, vão pregar em Samaria e vão pregar até nos confins da terra. Judéia e Samaria eram cidades muito pequenas, que existiam naquela época também. Então a missão que nós temos também é pregar em cidades pequenas, em locais pequenos. Talvez você pense, pastor, meu chamado é tão pequeno, irmãos, uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Se você ganhar uma alma para Jesus, irmãos, para Deus já valeu mais do que todo este mundo. Se alguém perguntar assim, pastor, qual é o campo missionário que eu vou ser usado? O campo missionário é onde estiver uma alma precisando. Onde tiver uma simples alma precisando, já é o campo missionário, onde você tem que fazer a obra do Senhor. Porque muitas vezes a pessoa pensa, para mim ser um grande missionário eu tenho que ir para a África, tenho que ir para a Ásia. Amém, irmão. Se Deus tiver esse chamado na sua vida, amém. Mas se você ganhar uma alma para Jesus, já valeu mais do que todo este mundo, né? Para Jesus. Então nós não podemos nos preocupar com isso, irmão. Se ganhou poucas almas, se ganhou muito, o que importa é cumprir com o nosso chamado. Subtópico 3, para nós encerrarmos esse tópico e já encaminharmos para o final. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Então, irmãos, nós temos que ter o desejo de ganhar almas, né? O crente que não tem o desejo de ganhar almas, alguma coisa está errado na vida do cristão. Ainda não entendeu o propósito, ainda não entendeu a missão. Às vezes o crente quer ganhar tantas bênçãos, né? Às vezes perguntar, por que você busca Jesus? Porque eu quero minha bênção, né? É porque eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. É porque eu quero casar, é porque eu quero ser próspero, é porque eu quero minha casa, é porque eu quero o meu carrão. Ué, mas e ganhar almas? E ganhar almas? Então, irmãos, nós vivemos num mundo, né, que a Bíblia mesmo fala, este mundo jaz no maligno. Quantas pessoas não estão precisando de uma palavra? E será que nós estamos, irmãos, despertados para isso? Será que nós estamos vivendo esse despertamento espiritual para ganhar almas? Ou nós estamos também desapercebidos, desanimados, né? Aqui falou, ó, não, pode falar. É muito difícil. É muito difícil ouvir. Assim que eu troquei aquela van, né, irmãos, eu tinha um Honda Civic, aí eu peguei esse Honda e troquei na van. E assim que eu troquei na van, o rapaz lá, o vizinho, ficou sem entender. Que ele pensou, um carrão daquele, como é que troca um carrão daquele numa van? Ele, mas essa van aí é para a igreja e tal? Eu falei, é para a igreja. Aí ele, mas você precisa mesmo de uma van? Ele ficou perguntando, você precisa mesmo de uma van e tal? Eu falei, não, eu preciso, eu
carrega alguns irmãos, leva alguns irmãos para a igreja, faça o evangelismo, né? A gente precisa da van. Aí ele ficou tipo assim, desfazendo, né? Falou assim, mas mexer com gente é difícil. Mexer com gente é difícil. Aí, irmãos, eu fiquei pensando, rapaz, eu sei que é difícil. Quem não sabe, né? Eu sei que é difícil, mas essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Foi isso que Deus deu para nossas vidas. Aí ele ficou perguntando também, mas aí, você vai fazer umas excursão? Vai fazer umas excursão? Porque excursão dá muito dinheiro. Aí eu tive que falar, o propósito dessa van e o meu propósito de vida não é ganhar dinheiro, mas é ganhar almas para Jesus. Eu não sei nem se ele acreditou, irmãos. Não sei se ele acreditou, se deixou de acreditar, mas eu tive que explicar para ele. Então, às vezes, a pessoa tem essa visão. Certa vez eu estava com o meu carro lá no serviço também, era outro Honda Civic, um Honda preto que eu tinha também. Eu estava com esse carrão lá, aí tinha pouco tempo que eu tinha me convertido para Jesus. Mas aí Deus deu a vitória, né? Deus deu uma bênção, eu consegui ter esse carro. Trabalhando na Nova Cap, né, irmãos, ganhando um salário, graças a Deus, até abençoado. Então a gente consegue, né? A gente rala, a gente consegue. Já tinha mais ou menos uns 13, 14 para 15 anos que eu estava na Nova Cap, ralando de sol a sol, ralando serviço braçal duro, né? Aí tudo bem, me converti, aí apareci lá na Nova Cap com esse carro. Aí estava lá, perto do carro, aí passou 2 amigos meus. Aí um amigo meu falou assim, e esse carrão aí, William, esse carrão é seu? Eu falei, graças a Deus, é meu, graças a Deus. Aí esse meu amigo falou assim, tá vendo o William aí? O William agora é pastor. Só que eu não era nem pastor ainda, só era crente. Só que ele falou, tá vendo? O William agora é pastor. Aí o outro olhou para mim e olhou para o carrão, olhou para mim, olhou para o carrão e falou, tá vendo? O negócio tá rendendo. Irmãos, ele quis me acusar que eu estava ganhando dinheiro, pegando dinheiro da igreja e comprando carro, né? Então, para você ver como que é a visão das pessoas. As pessoas não acreditam que você está nessa caminhada para ganhar almas para Jesus. E muitos realmente não estão, só pregando prosperidade, pregando riqueza e não pregam a salvação. Mas essa não é a vontade de Jesus, irmãos. A vontade é que a gente pregue. E aqui na lição está falando que a gente tem que pregar, a gente não tem que esperar vir uma grande perseguição para a gente despertar. O tempo de pregar é agora, irmãos. O tempo de pregar é hoje. Quando Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ficar em Jerusalém, mas vão ficar só até vocês serem revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão sair por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é para vocês sair pregando a palavra. Agora, quem diz que os discípulos saíram, irmãos? Os discípulos não saíram. Eles foram revestidos de poder e pensaram, está muito bom aqui, vamos ficar aqui mesmo. Aí sabe o que começou a acontecer? Aí Estevão foi morto. Depois que Estevão foi morto, começou uma grande perseguição contra a igreja. Aí quando começou essa perseguição contra a igreja, aí eles tiveram que sair. Começaram a ser perseguidos, aí eles foram para toda parte do mundo. E aí eles foram pregando. Então nós não podemos esperar, irmãos, algo de ruim acontecer, né? Deus chegar e apertar, porque é igual um ditado que tem aí, diz que Deus dá corda, mas quando ele puxa também. Esses dias eu dei o testemunho para os irmãos aqui do amigo meu, que teve um infarto. Este amigo meu, ele mesmo me falou, né, irmãos? Ele está afastado dos caminhos do Senhor, ele tem um chamado para pregação. Uma vez ele pregou uma palavra, uma oportunidade que ele pegou, ele pregou ali uma palavra de uns 5 minutinhos lá no Sol Nascente. Ali eu já identifiquei que ele tem um chamado para pregação. Aí o que acontece? Só que ele se afastou, desviou dos caminhos do Senhor. Aí, hoje em dia ele mesmo fala que está afastado, que nunca mais foi para a igreja, e agora ele está com mania só de jogar baralho. É o tempo todo jogando baralho, o tempo todo. Aí, esses dias deu um infarto, né? Eu falei para os irmãos que deu um infarto, pedi para os irmãos orarem para ele aí. Aí Deus deu a vitória, Deus curou ele e tudo. Aí no mesmo dia ele chegou para mim, aí nós conversamos bastante. Ele conversou comigo um tempão. Ele mesmo falou, isso aí Deus faz para nos despertar. Deus faz isso para nos alertar. Deus me deu livramento, eu sei que Deus está me cobrando, eu sei que Deus quer algo comigo. Irmãos, ele falou isso na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, o que ele estava fazendo? Jogando baralho de novo. Jogando baralho de novo, irmãos, e está lá, de novo. Então, irmãos, às vezes a pessoa, né, demora muito a despertar. Às vezes a pessoa tem tanta oportunidade para despertar e ainda não desperta. Olha porque é importante a gente estar despertando para a pregação da palavra. Aqui em Amós, pode colocar isso, Suzane. Amós capítulo 11, versículo 12. Olha só como é que é forte que a palavra diz aqui. Ó. Amós capítulo 8, versículo 11, diz assim, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pediu 12 também, Suzane? Bota o 12. Olha só o 12, irmãos. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente,
correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha, isso é uma profecia, irmãos. É claro que é uma profecia para aqueles tempos lá, mas é uma profecia para esses tempos atuais também. A Bíblia fala que vai chegar um dia que as pessoas vão sentir fome e sede. Mas não é nem fome de comida e nem sede de água. É fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Mas não vai ter como ouvir. As pessoas andarão por aí desesperadas, desmaiarão de fraqueza espiritual, querendo ouvir a palavra do Senhor, mas não vai ouvir. Aqui falou na lição que ainda nós temos o direito constitucional de pregar a palavra, né? Essa igreja aqui, irmãos, é inviolável. Nós temos todo o direito de estar aqui pregando. Por isso, você não pode chegar aqui e me proibir de pregar, não pode. Só pode depois que vira uma ditadura, né? E nós temos que orar pelo nosso país, porque o nosso país está caminhando para uma ditadura. Não sei se os irmãos perceberam, mas o país está caminhando para uma ditadura. O diabo, ele é a favor da ditadura, porque a ditadura cala até os pastores. Não quer que a verdade seja pregada, então temos que orar. Por enquanto, ainda nós temos o direito constitucional. Mas se as leis que forem aprovadas aí, irmãos, começarem a prejudicar, começarem a virar uma ditadura, nem esse direito nós vamos ter mais. Então as pessoas têm que aproveitar enquanto tem a oportunidade de ouvir a palavra. Quantas pessoas não faz questão nenhuma de ir para a igreja, né, de ouvir a palavra do Senhor, mas vai chegar um dia que essas pessoas vão querer ouvir e as igrejas vão estar fechadas, né? Os pastores vão estar calados, por quê? Porque muitos vão ser censurados e mortos. Por isso nós temos que guardar também a palavra na nossa mente e no nosso coração. Nós não podemos depender de um livro da Bíblia, né, de papel, porque uma hora eles podem queimar a Bíblia. A Bíblia ela tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Por isso que é importante estudar e estar cada vez mais aí, irmãos, dedicados à palavra do Senhor. Vamos para o tópico 3, que nós já vamos estar encerrando. O tópico 3 vai ser mais rápido. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e Antioquia. Vamos avançar, irmãos. Subtópico 1. Primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Irmãos, existem dois tipos de chamada. Uma chamada é a chamada geral. A chamada geral é para toda igreja. É o ID. O ID não é só para os pastores. O ID não é só para os evangelistas. O ID não é só para os obreiros. O ID não é só para quem tem cargo na igreja, não. O ID é para todos os discípulos de Jesus. Jesus ele falou ali para os discípulos, porque os discípulos nos representavam. Então o ID é para toda igreja. O ID é para todos os membros, né, da igreja, é para todo o corpo de Cristo. É o ID do Senhor. Essa é a chamada geral. Todos os crentes têm que pregar a palavra. Agora, existem também as chamadas específicas. Aí sim, né? Deus vai levantar uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres, doutores, intercessores, levitas, adoradores do Senhor. Essa é a chamada específica. Você não precisa fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Mas também você não pode deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Tem até um vídeo uma vez que eu coloquei no estudo bíblico de eu não lembro se era um médico, acho que era um médico, era um advogado, não sei. O médico, irmãos, ele estava no lugar errado, né? Ele estava pregando a palavra, ele estava no altar e tudo e pregando a palavra, enquanto o pastor que era para pregar estava sendo médico. Era mais ou menos assim, que eu não lembro direito. Aí, esse vídeo queria ensinar o seguinte, irmãos, que o médico queria ganhar várias vidas para Jesus, como pastor, pregando a palavra, sendo pastor e tudo. Aí a lição era essa: não, mas eu não te chamei para ser pastor. Você vai ser mesmo um médico, mas vai ganhar almas para mim dessa mesma maneira. Aí o contrário também acontecia. O pastor era para ser o pastor, mas estava querendo ser médico, querendo ganhar curar várias vidas, né, ser usado na cura e tudo.
Mas aí Deus falou também, não, eu não te chamei para ser médico, eu te chamei para ser um pastor. Então, às vezes, a pessoa, né, vai ter sua profissão, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser professor, e aí pode ficar preocupado. Nossa, mas eu não exerço nenhum cargo na igreja. Não precisa se preocupar com isso. Independente de onde Deus te colocar, você pode ganhar almas para Jesus e ser usado para pregar a palavra do Senhor. Né? Não importa se é um advogado, uma professora, um médico, o que importa é você cumprir com a vontade do Senhor. Não podemos fazer algo que Deus não está nos mandando fazer. Então, chamadas específicas. Então, avançando aqui no subtópico 2, vai dizer, ó, evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo. Chegando à América, com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi o missionário na China, de 1853 a 1905. E houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentavam qualquer igreja. Então eles deixaram, irmãos, de buscar, né? Deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, né? Que o povo que chama pelo nome de Jesus tem que buscar, tem que orar, tem que se converter dos seus maus caminhos. Então, olha só o que diz aqui, uma coisa muito séria. A Europa começou um processo muito forte ali de evangelização, um processo muito forte de avivamento espiritual na Europa. Começou lá, um grande avivamento espiritual. Só que eles deixaram de buscar, deixaram de orar, deixaram de pregar. Hoje em dia, a Europa é uma das regiões que mais precisam do evangelho. Tudo começou lá, mas hoje em dia na Europa, irmãos, a depravação está aumentando cada vez mais. As pessoas estão precisando muito ser evangelizadas na Europa. Começou lá, mas deixaram a chama esfriar. Isso é muito perigoso, porque isso mostra lá na palavra do Senhor o que aconteceu também na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que foi fundada debaixo de um grande poder de Deus. Ali houve batismo com o Espírito Santo, ali houve curas, milagres. Vai dizer que até o lenço de Paulo curava naquela época lá, né? As pessoas tinham tanta fé ali que até através do lenço de Paulo as pessoas eram curadas. Mas o que aconteceu depois? Olha só o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Coloca aí, Suzane. Apocalipse 2, versículo 4 ao 5. Apocalipse 2, 4 ao 5. Pedi, não? Então a Suzane vai colocar, irmãos. Ó, a igreja de Éfeso, ela era conhecida por ser uma igreja bastante avivada. Mas certa vez, Jesus escreveu uma carta através do apóstolo João, né? Jesus enviou uma carta através do apóstolo João. E nessa carta, Deus ele estava ali exortando as 7 igrejas do Apocalipse. Uma dessas igrejas, a igreja de Éfeso. E olha só o que Jesus disse aqui. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Pode passar, Suzane. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, breve a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então a igreja, irmãos, que era uma igreja avivada, pregava, tinha doutrina, trabalhava na obra, tinha perseverança, não suportava os falsos profetas, mas passou um tempo que deixou de buscar. Quando deixou de buscar, ela deixou o primeiro amor esfriar. Aí Jesus falou, lembra-te de onde vocês caíram. Ou seja, irmãos, abandonar o primeiro amor é pecado, né? A Bíblia fala que é pecado. Lembra de onde vocês caíram, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Então, muitas vezes a gente encontra com pessoas que as pessoas falam assim, eu já evangelizei demais, eu já fiz a obra demais, eu já orei demais, eu já frequentei muita consagração, já frequentei muito estudo bíblico também, no passado, né? Mas e hoje em dia? Irmãos, a nossa busca tem que ser constante. Nós nunca podemos parar, porque se a gente parar, a gente esfria. E se a gente esfriar, nós vamos estar cometendo o pecado de perder o primeiro amor, irmãos. O
prosseguindo aqui para o final da lição, subtópico 3, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, o que eu destaquei aqui, irmãos? Eu destaquei aqui em cima, ó. Elas concretizavam o ide imperativo de Jesus. Então, eu destaquei isso, ó, o ide imperativo de Jesus. O que significa isso, pastor William? Que o ide não é um pedido. Jesus, ele não pediu, irmão. Jesus, ele deu uma ordem. Ele não pediu para fazer o ide, ele deu uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa ordem é para todos os discípulos. É claro que Jesus, ele não obriga ninguém, mas todos nós que entregamos nossa vida para Jesus, ele nos dá uma missão, e essa missão é de fazer o ide. Agora é interessante que quando fala que o ide é imperativo para os discípulos, ele ordenou para os seus discípulos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar para a criatura, para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filho de Deus, né? Nós pregamos a criatura para ela se tornar filho. Aqui falou do avivamento espiritual, e uma coisa que nós até já falamos aqui no estudo também, aqui diz que o avivamento espiritual, ele tem que alcançar toda a igreja. Mas aqui fala, ó, a começar pelos pastores, né, líderes e dirigentes. Foi até uma pergunta que a nossa missionária Raimunda falou, né? Então, irmãos, o altar tem que estar avivado, o altar tem que estar santificado, né? Mas isso tem que irradiar para toda a igreja também. A vontade de Deus é que toda a igreja seja uma igreja avivada que prega a palavra. Agora, sempre quando nós respondemos aqui, o que é um altar avivado? Aí nós podemos dizer, ó, que um altar avivado é o altar que ora, é o altar que prega, é o altar que se santifica e o altar que faz a obra. É para a gente não confundir, porque Deus, ele usa vários pastores diferentes, né? Vários pastores, várias lideranças diferentes. Aqui tem o líder dos varões, líder das varoas, líder dos jovens. Então, a responsabilidade, em primeiro lugar, é dos líderes. Quanto mais dado, mais é cobrado. Todos os dirigentes aqui dos líderes, dos cultos, das consagrações, do estudo bíblico, todos nós, tem que começar de nós, irmãos. Mas isso tem que ter também toda a igreja envolvida no mesmo processo de avivamento. E como eu sempre falo, avivamento não é movimento, então nós podemos dizer que uma igreja avivada é uma igreja que ora, é uma igreja que prega, é uma igreja que se santifica e uma igreja que faz a obra. Porque não adianta a gente pular, falar em línguas, profetizar, né, relampear, se a gente não estiver tendo um compromisso verdadeiro com a obra de Deus. E aqui na conclusão, ó, vai confirmar isso. Na conclusão aqui da lição diz, ó, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século? É isso mesmo? É isso, né? Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de... No século? É isso mesmo? Ué, mas não estou entendendo esse negócio, não. Mesmo no século da falta de fé. É isso mesmo, né? Mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó, irmãos, não pense que o pastor não lê a revista, não, que o pastor lê, viu? Eu passo muitos dias lendo a revista, mas às vezes a gente esquece, né, alguma coisa que está escrito. Então, irmãos, olha só, aqui respondeu, os cristãos avivados. Quem são os cristãos avivados? Aqueles que demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização. Então, não é só quem pula, quem relampeia,
Quem profetiza, não. É aqueles que têm compromisso com a igreja. É o caráter, né? É o caráter de Cristo formado em cada um de nós é que mostra o verdadeiro avivamento espiritual. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Irmãos, os irmãos gostaram? Parecia que os irmãos hoje estavam mais calados, né? E eu vou dizer, irmãos, para nós também nem sempre é fácil. Às vezes nossa mente também está meio assim, né? Meio embaralhada. Tivemos a pregação no domingo. Aí todas as vezes que tem uma pregação, eu oro, eu repreendo todo o mal no outro dia, peço para minha esposa orar também, e às vezes nossa mente está meio assim, não é sempre que nós estamos com a mente 100%, né? Mas em nome de Jesus, creio que Deus falou aqui neste lugar, em nome de Jesus. Terminou? Pode parar a live? Pode parar. Amém? Então nós vamos agora, os irmãos que trouxeram o seu dízimo, nenhuma